Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma apostila, nossa quinta apostila, e nós vamos começar agora, né, a nossa primeira semana. Então, aí nós temos já um texto, né, relacionado com a nossa atividade. É um quadro onde, de um lado, nós encontramos as características, né, do governo de Getúlio Vargas e, do outro lado, as características de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi o grande opositor a Getúlio Vargas, né? Então, no seu livro didático, vocês encontram vários acontecimentos, né, durante esse período. Então, vamos lá, atividade número 1. A experiência democrática a experiência democrática. Acompanhe o roteiro ilustrado abaixo e faça o que se pede. Então, esse roteiro ilustrado nós vamos ter em praticamente todas as semanas, tá? Claro que diferente um da outro, porque vamos estar falando sobre outros presidentes, né? Nesse momento aí nós vamos falar sobre o período democrático, que engloba, né, o Eurico Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek e, se eu não me engano, o João Goulart também. Tá? Então, tem aí alguns itens sobre os governos deles. Então, vamos lá. Vamos direto para as questões, né? Número 1. Qual a importância de uma Constituição para um país? Apresente os principais aspectos da Constituição de 1946. Bom, imagina, gente, a Constituição é a lei magna, né? A lei máxima do país, que ali está estabelecidos os direitos e os deveres do cidadão. Então, ela é importantíssima. E, basicamente, tem vários itens aí na Constituição de 1946, mas o que eu destaquei, né, como exemplo para vocês foi o direito de greve. Foi a partir desse momento que os trabalhadores passaram a ter direito de reivindicar melhores condições de trabalho. Tá? Mas olha lá no seu livro que tem tudo em detalhes. Número 2. O que são indústrias de base? Então, são aquelas indústrias que produzem matérias-primas para outras indústrias. Tá? Nós podemos citar aí como exemplo a indústria siderúrgica, que produz aço, que vai ser utilizado, né, em outros setores, em outras indústrias. Ok? Terceira. Quais são as principais diferenças entre os projetos nacionalistas e liberais neste período? Bom, então vocês encontram lá lá naquele quadro lá em cima, onde está falando de Getúlio Vargas e Carlos Lacerda. Por quê? Getúlio era nacionalista, Lacerda era liberal. Então você compare os quadros, né? Compare os dois lados do quadro e faça uma síntese ali para vocês responderem. Certinho? Número 4. Em que consistia a política nacional desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek? Bom, o que foi isso? Primeiro que ele queria desenvolver o Brasil, né? Tanto é que o seu lema de campanha de governo era 50 anos em 5. 50 anos de progresso, de desenvolvimento, em 5 anos de governo. Só que para isso precisava de dinheiro. E é exatamente aí que entra essa palavra nacional desenvolvimentista, né? Porque ali ele vai utilizar tanto recursos do governo, quanto recursos de empresários brasileiros e até mesmo de estrangeiros. Ok? Número 5. Você já ouviu falar em inflação? Como isso interfere na economia e na política? Bom, se vocês não tinham ouvido falar até agora, ultimamente vocês já estão sabendo o que é isso, né? Quando você vai no supermercado, a cada semana que você vai, o preço do arroz ou do óleo aumentou, isso significa que estamos vivendo a inflação, né? Então, é quando o valor dos produtos ele tem uma alteração, ele aumenta, né, constantemente. Então, é um aumento assim, exagerado no valor dos produtos. Tá? E ele interfere muito. Mas vocês vão procurar saber, né? Não vou dar toda a resposta. Número 6. Quais as diferenças entre parlamentarismo e presidencialismo? Bom,
Vocês vão pesquisar, mas muita gente sabe responder essas, né, sem grandes problemas. Então, no parlamentarismo, quem vai governar é um primeiro-ministro escolhido entre os parlamentares, ou seja, entre os deputados. No presidencialismo, quem governa o país é um presidente que foi escolhido diretamente pelo voto popular, ok? Número 7. As reformas de base propunham quais transformações? Bom, então, vários setores, né? Então, propõe a reforma educacional, a reforma agrária, a tributária, então, em vários setores aí, ok? Atividade 2. Então, nós temos uma imagem, né? Depois da imagem, nós temos aí um texto bem pequeno mesmo. E vamos às questões. Letra A. O que você observa nesta fotografia? Vocês olhando lá, na imagem, vocês vão ver que aparece vários carros, né, vários automóveis, uma via, né, uma rua bem pavimentada. Então, é isso que a gente enxerga, né, uma infraestrutura moderna, uma avenida ampla e vários automóveis. B. Podemos relacionar os elementos presentes na fotografia às políticas implementadas no governo de Juscelino Kubitschek, que foram reunidas no chamado Plano de Metas. Explique os seguintes fenômenos com base nas transformações que o Brasil vivenciou nas décadas de 1950 e 1960. Então, vamos lá. Industrialização. Quais foram as alterações? O que é que mudou? Então, nós vamos ter um grande desenvolvimento industrial, principalmente o automobilístico. Na urbanização, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver as cidades crescendo o número de rodovias e de automóveis. No êxodo rural, o que aconteceu aí? O que é isso? Então, muitas pessoas que viviam no interior do país vão deixar suas residências, né, suas terras natal, para vir para o Sudeste, para trabalhar nas indústrias e tentar melhorar de vida, né? Bom, letra C. Com o crescimento industrial, aumentaram também as desigualdades sociais pelo país. As populações mais pobres iam em busca de novas oportunidades nos grandes centros urbanos. Isso significava deixar para trás sua cidade natal, às vezes sua família. Nem sempre essas pessoas encontravam um futuro promissor e acabavam vivenciando situações difíceis. A migração era resultado também da falta de emprego e condições de vida dignas. Converse com seus pais, avós ou conhecidos que tenham vivenciado alguma situação semelhante. Se preferir, registre a conversa em seu caderno. Então, essa aqui é muito pessoal, né? Então, você conversa aí com as pessoas com quem você convive e escreva, faça um relato no seu caderno mesmo. Certinho? Bom, a número 3 é só isso mesmo, tá? Vocês vão fazer esse relato no seu caderno. Eu acho que tem umas questões aqui também. Exatamente, ó. Então, vamos lá. Agora é com você. Pesquise em seu livro e em outros materiais a atuação desses dois movimentos abaixo e monte um kart para cada um deles. Busque considerar de que forma as reivindicações desses grupos continuam presentes em nosso cotidiano. Então, vocês vão, no seu livro didático, vocês encontram, tá? Tanto sobre a União Nacional dos Estudantes, quanto a Ligas Camponesas. O que as ligas camponesas queriam? Reforma agrária, melhores condições de trabalho para os trabalhadores rurais, direitos trabalhistas. A UNE queria uma maior representatividade para os estudantes e etc. Tá? Então, tudo vocês encontram no seu livro, ok? Terminamos aqui essa semana. Até a próxima, moçada!